irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem, meus queridos irmãos? Meus irmãos, vamos começar mais um culto online, dando graças ao nosso Deus por mais um dia que Ele tem nos concedido em sua rica e santa presença. Quero convidar vocês, irmãos, vamos estar orando, fazendo oração. Depois dessa oração, vou estar passando para a nossa irmã Débora. Ela vai estar aqui entoando dos louvores. Nós iremos dar continuidade em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, ó Deus, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, Senhor, graças te damos por estarmos em tua rica e santa presença, porque tu, Senhor, és soberano, porque tu és bendito. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, te damos graças, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, tem nos sustentado. Graças te damos, ó Deus, pela nossa vida, pela nossa família. Senhor, te damos graça pela nossa saúde, pelo pão que alimenta. Te dou graças, Jesus, pela vida da minha esposa, dos meus filhos. Senhor, por toda a minha parentela. Ó Deus, em nome de Jesus, te dou graças, ó Senhor, porque o Senhor, ó Deus, tem sido misericordioso para com as nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos neste momento, Senhor, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco, Senhor, durante este culto, Senhor, a qual nós estaremos fazendo esse culto online. Peço a Ti, ó Deus, que vidas possam ser alcançadas, que vidas, ó Deus, possam ser tocadas pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, que o Senhor venha falar com a vida de cada um, Senhor, segundo o Teu bom propósito. Meu Deus, em nome de Jesus, uma vez mais, nós queremos Te pedir, Senhor, em favor da nossa nação, ó Pai querido. Ó Deus, pedimos a Ti, Senhor, ó Pai, que não só o nosso país, Senhor, mas outros países estão sofrendo, ó Deus, pela contaminação desse vírus. E pedimos a Ti, Senhor, meu Deus, que o Senhor estenda as Tuas mãos de misericórdia, Senhor, sobre a nação, Senhor. Meu Deus, sobre os povos que estão aí sofrendo, vidas que, ó Deus, Pai, já foram ceifadas, ó Senhor, por esse vírus. Deus, pessoas que estão sofrendo neste momento, porque perderam seus entes queridos, pessoas que neste momento, ó Deus, estão no leito de hospital. Deus, no nome de Jesus, nós te clamamos nesta noite. Deus, tem de misericórdia dessas vidas. Senhor, não somente essas pessoas que foram acometidas por esse vírus, mas por todo e qualquer tipo de doença. Meu Deus, em nome de Jesus, pessoas que estão sofrendo, ó Deus, porque tem problema no coração, porque são diabéticos, ó Deus, porque tem outras dificuldades, Pai Santo. Deus, em nome de Jesus, nós te clamamos em favor da vida de cada um deles, ó Deus, e pedimos a Ti, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha ter misericórdia, Senhor, visita, Senhor, neste momento, a vida de cada um deles, ó Deus, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão padecendo. Pai, em nome de Jesus, nós te clamamos nesta noite, Senhor, estenda as Tuas mãos de poder, as Tuas mãos de glória sobre a vida de cada um deles, ó Senhor, pessoas que neste momento, ó Deus, estão nas cadeias públicas, nas penitenciárias, as casas de recuperação, Deus, são vidas, são almas que necessitam de Ti. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te clamamos, ó Senhor, nesse início de noite, fim de tarde, ó Deus, acreditando no Teu poder, Senhor, acreditando, ó Deus, que nada fugiu do Teu controle. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te apresentamos, Senhor, Senhor, o nosso presidente, seus governadores, prefeitos. Meu Deus, a Tua palavra diz que toda a autoridade foi constituída por Ti. Senhor, que o Senhor possa visitar a vida de cada um deles, dando sabedoria, dando entendimento, para que todos juntos, Senhor, possa trabalhar em pró a esse povo, pró a essa nação, esse povo sofrido, Deus, esse povo, ó Deus, que já tem sentido, Deus, os efeitos, ó Senhor, meu Deus, dessa contaminação, pessoas, ó Deus, que têm perdido o emprego, pessoas, ó Deus, que têm passado por uma situação difícil, mas nós clamamos a Ti nesta noite e confiamos, ó Senhor, que o Senhor nos ajudará. Pai bendito, em nome de Jesus, fica conosco, Senhor. Pai amado, segure nossas mãos com a destra da Tua justiça, nos fortalecendo a cada dia, Pai amado, para que nós possamos permanecer firmes em Tua rica e santa presença. É o que nós te pedimos nesta noite, em o nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Vou estar aqui passando para a nossa irmã Débora, vai estar aqui entoando dos cânticos de adoração ao nosso Deus, e logo em seguida nós estaremos meditando numa palavra poderosa assim da parte do nosso Deus. Amém? Vem, irmã Débora, venha louvar o Senhor Jesus. Já quero dar graça pela vida da minha filha Nathalie, que está aí nos acompanhando.
E continue, irmãos, continue aí conosco. Eu tenho certeza que Deus falará ao teu coração nesta noite, em nome de Jesus. Irmã Débora. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Ontem não foi possível, né? Eu estava fazendo um vídeo e a minha internet caiu. Acabei não concluindo o vídeo, né? Mas vou estar passando para o pastor Sérgio e ele vai estar depois colocando, né, no grupo. Quero louvar com a igreja um corinho, né? Que diz assim: aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Flui Espírito de Deus, flui aqui nesse lugar. Flui sobre mim, ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Aleluia, Deus. Vamos louvar mais um louvor. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia, né? Que os irmãos fiquem com esse louvor, né? Que vamos consagrar ao Senhor todo o tempo, né? A nossa adoração, o nosso louvor. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Está também conosco o nosso pastor Walter. Deus abençoe o pastor Walter, irmã Kátia. Meus irmãos, é uma felicidade poder
estar louvando a Deus, saber que Deus, irmãos, Ele está no controle de tudo. Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra de reflexão para a nossa vida no dia de hoje. E a palavra de reflexão, irmãos, que nós iremos meditar daqui a uns minutinhos, é justamente sobre isso, irmão. Deus está no controle de absolutamente tudo, irmãos. Muitas das vezes, diante das circunstâncias, principalmente, né, por essa circunstância que nós estamos vivenciando por esses dias, irmãos, acerca desse vírus, né, que tem acometido muitas pessoas em todo o mundo, no nosso país. Já foram mais de 300 pessoas que perderam a sua vida por causa desse vírus e por causa de outras doenças também. Então, às vezes a gente olha, puxa vida, o mundo todo foi contaminado, muitas pessoas perderam a vida. Será que aconteceu? Será que as coisas fugiram do controle de Deus? Não, irmãos, as coisas não fugiram do controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Às vezes, a mãe, o pai, né, está ali orando, clamando a Deus pela vida do filho, o filho que é um dependente químico, ou às vezes o pai que é um alcoólatra, às vezes o pai que perderam o emprego e a família fica passando por essa dificuldade, por essa adversidade. E às vezes vem esse questionamento. Puxa vida, o que foi que aconteceu? O que está acontecendo? Parece que nada de bom acontece comigo. Não, irmãos. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Nada foge do controle de Deus. Então, a palavra que eu quero deixar para nossa meditação no dia de hoje é justamente isso. Que Deus está no controle de todas as coisas. Irmãos, Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle da tua família. Deus está no controle do teu trabalho. Deus está no controle do teu ministério. Deus está no controle de tudo, irmãos. Nada fugiu do controle de Deus. Deus é o Senhor da tua vida. Deus é o Senhor da tua família, dos teus negócios. Deus é o Senhor de tudo. Deus é o Senhor do teu ser, irmãos. A Bíblia diz que nós devemos confiar em Deus. Entregar o nosso caminho. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O que cabe a nós, irmãos, é verdadeiramente nós confiarmos em Deus. Se nós verdadeiramente, irmãos, acreditarmos e confiarmos no poder de Deus, queridos irmãos, pode ter certeza que nós sairemos vencedores em o nome de Jesus. Amém? Eu quero meditar com vocês, está também a nossa irmã Lúcia. Deus abençoe a irmã Lúcia. É sempre bem-vinda. A irmã Lúcia está sempre participando dos cultos online. Os nossos irmãos também do grupo Missão Jesus é o Caminho. Graças a Deus, como o pastor Sérgio tem sempre falado, os irmãos de outras nações têm acompanhado, têm sido ministrado pela palavra de nosso Deus, nossa irmã Rita. Deus abençoe, irmã Rita. Forte abraço para vocês. Então, irmãos, a palavra que nós iremos meditar por alguns minutos, irmãos, é justamente sobre isso, que nada fugiu ao controle de Deus. Amém? Quero ver com vocês aí, irmãos, por gentileza, a sua Bíblia aí, irmão. Depois, se você puder pegar agora para estar acompanhando, depois você vai estar novamente vendo o vídeo. Mas é lá no livro de Êxodo, passagem bastante conhecida de todos nós, livro de Êxodo, capítulo de número 14. Vamos estar aqui meditando, falando um pouco acerca da palavra do nosso Deus. Êxodo capítulo 14, versículo de número 10, que diz assim: Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá?
Já lhe tínhamos dito isto no Egito: deixa-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês veem. O Senhor lutará por vocês, então somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Amém, queridos irmãos? Um texto muito conhecido de todos nós, isso aqui, irmãos, que nos traz uma bela reflexão, querido. Porque, queridos irmãos, o povo israelita, eles estão acampados num determinado lugar, o nome Piaiote, que quer dizer beco sem saída, e eles, estando acampados naquele lugar, um lugar estratégico que Deus levou o povo para lá, para que o povo pudesse ter uma panorâmica do local em volta. E quando o povo, eles olham para trás, eles veem Faraó vindo. E quando o povo vê Faraó vindo, irmãos, o povo fica apavorado. O povo fica com medo. Porque até então, irmãos, até pouco tempo atrás, o povo estava no Egito. O povo havia vivido por cerca de 430 anos como escravo no Egito. Nascia um povo, nascia uma geração, morria aquela geração, e assim sucessivamente. Por aproximadamente 430 anos, aquele povo viveu como escravo lá na terra do Egito. E para nós entendermos isso aqui, irmãos, é necessário nós voltarmos um pouco, para nós termos uma panorâmica melhor disso aqui e de tudo que eu estou falando para os irmãos. Que Deus, ou melhor dizendo, que nada fugiu do controle de Deus. Vou repetir, irmãos, nada fugiu do controle de Deus. A tua vida, irmão, está no controle de Deus. O que você está passando, o que você está vivenciando, irmãos, está tudo no controle de Deus. A tua vida, meu irmão, a tua família está nas mãos de Deus. Nada fugiu do controle de Deus. Então, para nós entendermos um pouco isso aqui, irmãos, é necessário voltarmos um pouco antes. Mais precisamente, irmãos, lá no livro de Gênesis, capítulo de número 37. Perdão, irmão. Os irmãos irão entender. No livro de Gênesis, capítulo de número 37, nos conta a história, que é uma história também bastante conhecida de todos nós, que um certo jovem, por ordem do seu pai, vai dar uma olhada, vai verificar onde seus irmãos estão tomando conta do rebanho da família. E quando esse jovem ele se aproxima dos seus irmãos, os seus irmãos eles ficam maquinando entre eles, dizendo: olha, lá vem um sonhador. Porque a Bíblia nos conta, irmãos, que José, ele tinha sonhos. E ele sonhava que as estrelas e o sol se prostrariam diante dele, e também os 11 feixes, representando ali os seus 11 irmãos. E quando José contava os sonhos, compartilhava os sonhos ali no ciclo familiar, a Bíblia nos fala, irmãos, que os irmãos de José, eles ficavam com mais ira dele. Todas as vezes, então, que José lhe compartilhava os seus sonhos, seus irmãos ficavam furiosos. Pelo fato também de o seu pai ter lhe feito uma túnica de várias cores, e isso trouxe para José um certo problema diante dos seus irmãos. Mas, enfim, José então se aproxima onde seus irmãos estão,
E eles falam assim, vamos fazer o seguinte, vamos matá-los. Vamos matá-lo. Um dos seus irmãos fala assim, não vamos matá-lo. Colocam ele dentro de um poço. E eles ficam discutindo entre si o que faria com José. Ao ponto de, no capítulo de número 37, o versículo 28, diz que eles tiram José daquele poço e vende para uma caravana de midianitas. Pegam as roupas de José, rasgam e levam para o seu pai, afirmando que o mesmo havia morrido. Então, irmão, José ele vai agora para a terra do Egito, vai parar na terra do Egito. Chegando na terra do Egito, José, irmãos, ele vai trabalhar na casa de um certo homem de poder. E depois os irmãos conhecem a história, ele vai ser acusado e vai parar na prisão. Estando na prisão, ele vai interpretar 2 sonhos. E depois de interpretar os 2 sonhos, ele vai ser solto, vai ser apresentado diante da face de Faraó, a qual ali teve um sonho, a qual os astrólogos, adivinhos da época, não conseguiam decifrar o sonho. Mas aí José, ele vai conseguir decifrar o sonho. José, então, vai falar acerca do período de fartura que viria sobre a terra do Egito, mas que também, depois do tempo da fartura, haveria um tempo de escassez, um tempo de fome sobre toda a terra. Depois desse acontecimento, irmãos, a Bíblia nos fala que Faraó, depois que José interpreta esses sonhos, Faraó ele é constituído como fosse um governador do Egito. Só estava abaixo realmente de Faraó. E os anos vão se passando, irmãos. Houve aquele período de fartura, né? Tudo, uma parte do que era colhido era colocado em separado. Eles foram criando estoque, até que veio o período, irmãos. Período de seca, um período de fome sobre a face da terra. O local ao qual menos sentiu esse efeito, ou se podemos dizer, ao qual não sentiu esse efeito da fome, da seca, foi justamente o Egito. O Egito onde José estava lá governando. E foi nesse período, irmãos, que os irmãos, por mando do seu pai, vão até o Egito para comprarem alimento. Chegando na terra do Egito, eles vão até se encontrar com José, a qual a princípio eles não o reconhecem, mas quando José os vê, José o reconhece imediatamente. Mas enfim, irmãos, os anos se passam, os dias se passam, melhor dizendo, José dá-se a revelar a seus irmãos, ele manda trazer o seu pai, e quando José ele manda trazer o seu pai, a Bíblia nos informa que veio aproximadamente 70 almas daquela família. Os irmãos de José, com seu pai, aproximadamente 70 pessoas. Chegando na terra do Egito, José dá terra para que a sua família pudesse se manter. Mas aí os anos foram se passando. Os anos se passaram ao ponto de que José morre. E depois que José morre, outros reis surgem na face do Egito. Outros faraós, outra dinastia de faraós, eles vão tomando posse do trono, ao ponto de que passa um certo período de tempo, e esse faraó que agora está no trono, ele observa e vê que a terra do Egito, ela está com muito hebreu. Os hebreus haviam tomado conta de grande parte da terra do Egito. E ao observar isso, ele vai ficar com medo de que os hebreus eles façam aliança com o povo estranho e se rebelem contra eles.
Ao ponto dele falar, olha, nós precisamos colocar esse povo para fazer um trabalho árduo. Eles pegam o povo e colocam para fazer os trabalhos mais difíceis, irmãos, nas construções de cidades. Enfim, eles começam a sufocar o povo, a fazer com que o povo fique oprimido. Mas aí diz o texto, irmãos, que quanto mais o povo estava sendo afligido, quanto mais o povo sofria, mais o povo crescia. Então, Faraó viu que essa estratégia ela não deu certo. A ponto de ele falar assim, olha, o que nós temos que fazer é falar para as parteiras que quando nascer um filho das hebreias, elas matem esses filhos das hebreias. E foi isso que aconteceu, irmãos. O tempo foi passando, as crianças que iam nascendo, elas iam sendo mortas, até o ponto que nasce Moisés. E Moisés, quando nasce, irmãos, ele não foi morto, ele foi escondido e foi entregue para sua mãe cuidar dele, que era a criada da filha de Faraó. E os irmãos conhecem bem a história. Só que para resumir, para nós voltarmos lá no texto que nós lemos em Êxodo capítulo 14. Pois bem, irmãos, o povo começou a sentir a opressão, o povo começou a sentir o peso da mão de Faraó. E no capítulo de número 2 de Êxodo, lá para o versículo 24, 25, 26, vai dizer que o povo estava sentindo uma opressão muito grande, irmão. O povo já não estava mais aguentando aquele sofrimento. E o povo vai clamar a Deus. E quando o povo clama a Deus, o texto sagrado nos informa que Deus ouviu o gemido do seu povo. E Deus se compadeceu do sofrimento do povo. Ao ponto que nesse momento, Moisés agora, já grande, já havia fugido do Egito, Deus vai falar com Moisés. Para que Moisés agora fosse o homem que iria voltar para a terra do Egito para libertar aquele povo que estava ali escravizado. Entenda, irmão, nada fugiu do controle de Deus. Nada, absolutamente nada. Aí, vamos voltar lá para Êxodo capítulo 14 que nós lemos. No versículo, eu quero ler com você, no versículo de número 2, isso aqui é Deus dizendo para Moisés: diga aos israelitas que mude o rumo e acampem perto de Pieirote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então, veja bem, irmãos, depois que Moisés ele foi para o Egito e houve lá aquelas 10 pragas, o faraó ele liberta o povo e o povo está no caminho. Aí agora Deus fala assim, falar para o povo, Moisés, que eles mudem a direção. Eu quero agora que eles se acampem em Piairote, de frente do mar. Fala para o povo se acampar, Moisés, nesse beco sem saída. Porque, irmãos, como eu estou falando desde o começo, que nada foge do controle de Deus. Nada, absolutamente nada. Por que eu falei para vocês, irmãos, que nós precisávamos voltar um pouco antes, lá no livro de Gênesis, capítulo de número 37, é para que nós pudéssemos entendermos. Imagine você, segundo alguns historiadores, na época José tinha uma faixa entre 16 e 17 anos. E José, ele foi vendido como escravo, injustamente, vendido pelos seus irmãos injustamente, e foi morar na terra do Egito. Porque Deus, irmãos, já tinha um propósito em tudo isso que iria acontecer.
É por isso que nada foge do controle de Deus. Depois que José foi vendido como escravo, José se tornou um homem poderoso, José se tornou um governador, e foi por intermédio da vida de José que os hebreus foram morar no Egito. Os hebreus cresceram assustadoramente na terra do Egito, se multiplicaram de uma forma muito grande. O povo começou a sofrer, e Deus, vendo aquele sofrimento, Deus tirou o povo daquele sofrimento. Então nós podemos até pensar, puxa vida, um jovem de 17 anos sofrendo tudo isso, mas por que esse jovem está sofrendo? Por que ele foi vendido como escravo? Por que seus irmãos o odiavam? Porque Deus, irmão, já estava forjando o caráter de José. Porque José, quando ele se deu a revelar a seus irmãos, ele vai perdoar os seus irmãos. Ele vai olhar e ver o que os seus irmãos lhe tinham feito. Mas José, ele perdoou os seus irmãos. E aquela família de José, irmãos, que foi morar lá no Egito, o seu pai, os seus irmãos, como eu já falei, eles cresceram. Porque justamente isso, irmão, Deus, ele tinha um propósito. Porque nada tinha fugido do controle de Deus. E o povo, irmãos, quando saiu da terra do Egito, foi muita gente. Segundo alguns historiadores, mais de 3 milhões de pessoas. Estava lá José e 70 pessoas. Depois de alguns anos, tinham mais lá de 3 milhões. Então Deus estava cuidando do seu povo de uma forma tremenda. Ao ponto agora que o povo se encontra na terra no deserto, e quando o povo ele olha para trás, ele vê Faraó vindo e vai dizer para Moisés: ô Moisés, por que você fez isso conosco, Moisés? Nós não já havíamos falado para você lá na terra do Egito, Moisés, que nós queríamos viver no Egito como escravo? Não tem problema. Não tem problema nenhum nós vivermos no Egito como escravo. Mas nos deixa, Moisés. Não foi isso que nós já tínhamos falado para você? Moisés, lá no Egito não tinha bastante sepulcros, Moisés? Porque se nós ainda estivéssemos morando lá no Egito, Moisés, se nós morrêssemos, pelo menos lá tinha sepulcro. Agora você nos traz para o deserto. Se nós morremos, Moisés, nós vamos morrer nesse deserto, nem sepulcro, nem sepultamento nós teremos. Foi esse o questionamento que o povo fez para Moisés quando eles viram Faraó vindo atrás. Aí Moisés vai dizer para ele: olha, não se preocupem, porque esse Faraó que vocês estão vendo, a partir de hoje vocês não mais o verão. O que Moisés estava dizendo para o povo era da seguinte forma, irmão. E é o que Deus está falando conosco nesta noite por intermédio da sua palavra. Olha, essa situação que você tem olhado para trás, que você acha que vai te alcançar, não se apavore. Fique tranquilo, porque a partir de hoje, mediante a palavra do nosso Deus, essa situação não vai te alcançar. O que Deus quer de nós é que nós continuemos a marchar, sem parar, sem olhar para trás, sem olhar para algo que nós muitas das vezes pensamos que irá nos alcançar. E foi isso que Moisés fez. Moisés foi clamar a Deus, e Deus falou para Moisés: olha, Moisés, fala para o povo marchar, fala para o povo ir avante. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, ele tem um propósito em tudo isso. E Deus já tinha revelado para Moisés qual que era o propósito disso. Mas eu quero passar para vocês. Veja aí no capítulo 14, o versículo de número 4. Quero ler com vocês novamente. Olha só, isso aqui é Deus dizendo: então endurecerei o coração do Faraó, e ele os perseguirá. Todavia,
eu serei glorificado por meio do faraó e de todos os seus exércitos. Glórias a Jesus. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Então, irmãos, entenda. Deus, ele está falando, olha, Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó para que Faraó persiga vocês. Mas não se preocupe, Moisés, porque eu vou ser glorificado por meio de Faraó. Por meio dessa situação que você está passando, por meio dessa aflição, dessa angústia, dessa dor, Deus está dizendo, olha, isso não vai te alcançar, isso não vai te derrubar, isso não vai fazer você parar, porque eu vou ser glorificado em meio a essa situação. Eu vou ser glorificado. Mas Deus, mas e agora, Deus? Eu estou olhando para trás, eu estou num beco sem saída, o meu inimigo está me alcançando, Deus está falando. Não se preocupa, continua a marchar. Continua a marchar, porque eu vou ser glorificado em meio a essa situação. Porque nada fugiu ao do meu controle, nada, absolutamente nada. Se você olhar para trás, como nós votamos, para entendermos um pouco desse texto, nós podíamos dizer, olha, aquele jovem foi levado para a terra do Egito, viveu lá como escravo, ele não merecia passar por aquela situação, mas Deus já tinha um plano, irmãos. Deus já tinha um plano na vida daquele jovem. E o plano foi para que esse povo se levantasse, para que esse povo, mesmo lá na terra do Egito, mesmo estando sofrendo, porque nós podemos observar no texto sagrado que quanto mais Faraó oprimia o povo, mais o povo crescia, mais o povo se fortalecia. E assim somos nós, irmãos, diante de situações adversas nas nossas vidas, que nós passamos dia após dia, irmãos, nós temos nos fortalecido no Senhor. A luta, a dor, a tristeza, a angústia que nós passamos muitas das vezes, irmãos, não é para nós desfalecermos, é mais para nós nos fortalecermos em Deus. Então o povo olhou para aquela situação e falou, Moisés, o que vai ser de nós agora, Moisés? O faraó está vindo, Moisés. Nós estamos num beco sem saída, ele vai nos alcançar. E Deus falou, não, ele não vai te alcançar. É só marchar. Continua a marchar. E o texto sagrado diz que Moisés, quando clama a Deus, Deus vai dizer para Moisés, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que vá avante. E veja só o que diz a continuação do texto, no versículo de número 16, aqui é Deus falando a Moisés, diz da seguinte forma, erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, mar entre terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e do seu exército, com seus carros de guerra e com seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e com seus cavaleiros. Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo? Nada foge do controle de Deus. O que Deus quer na nossa vida é ser glorificado nessa situação. Situação que muitas das vezes você tem passado. Situação muitas das vezes que você tem vivenciado. Situação, irmãos, é como nós costumamos falar, irmãos, o deserto não é para nos matar, irmãos, mas é para nos fortalecer. E sabe, lá no livro de Deuteronômio, sabe o que Deus vai falar? Que Deus, ele leva o povo para o deserto, para testar o coração do povo, para saber onde estava o coração do povo. Sabe, muitas das vezes esse deserto que você tem enfrentado, que você tem passado, é porque Deus está provando o teu coração, irmãos. Deus quer saber se verdadeiramente o teu coração está nele ou está no Egito.
Nós podemos ver aqui no texto, irmãos, que aquele povo, mesmo diante dos milagres que Deus tinha feito, mesmo diante do braço forte do Senhor, quando tirou aquele povo do Egito, diante de todas as maravilhas que Deus fez, o texto sagrado nos informa, irmãos, que o povo, quando andava durante o dia, a nuvem de glória de Deus acompanhava o povo. Durante a noite, a coluna estava com o povo para aquecer. O povo tinha sede, Deus fazia brotar água da rocha. O povo tinha fome, Deus preparava o maná. Quando o povo não queria maná, Deus dava carne. Então o povo pôde ver, irmãos, os milagres e as maravilhas que Deus fez para com ele. Mas mesmo assim, irmãos, quando se viram num momento de aperto, no momento ao qual olharam para trás e viram o faraó com seus cavaleiros, com seus cavalos de guerra, o povo vai dizer para Moisés: Moisés, era melhor nós estarmos lá no Egito. Era melhor, Moisés, você ter deixado nós lá e nós morrermos lá. Pelo menos lá tinha sepulcro. E é justamente isso que acontece conosco. Muitas das vezes nós queremos voltar para o Egito, nós queremos voltar para o passado. E Deus está dizendo: não, eu levei você para o deserto para provar o teu coração. Eu quero ver aonde que está o teu coração. Não é para você morrer. Eu estou te provando para saber em quem verdadeiramente você confia. Então, amados irmãos, Deus, muitas das vezes, nos leva para certas situações, não é para nós sermos penalizados, mas é para nós entendermos onde verdadeiramente está o nosso coração. Se está no Egito ou se está em Deus. Então, queridos, guarde essa palavra no teu coração e entenda que Deus, Ele está no controle de tudo, de absolutamente tudo. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que nós possamos ter uma semana de bênção, uma semana de vitória. Fico feliz pela tua vida, porque eu entendo e creio que Deus verdadeiramente Ele tem cuidado de ti. Amém? Vamos orar, irmão? Vamos orar para nós encerrarmos? Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, graças te damos por estarmos em tua presença. Te louvo, Senhor, porque tu és poderoso. Te engrandecemos, ó Deus, porque tu, Senhor, verdadeiramente tem estado no controle de nossas vidas. Ó Deus, eu te dou graças, ó Deus, pela nossa vida, pela nossa família. Peço a ti, ó Deus, que o Senhor continue, ó Deus, a nos guardar, nos livrar de todo mal. Abençoa, Pai amado, ó Senhor, a nossa nação. Pai, a tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Uma vez mais, ó Deus, nós queremos declarar que a nossa nação pertence a ti, Senhor. O nosso país pertence a ti. Deus, em nome de Jesus, nós te clamamos, ó Deus. Age, Senhor, em favor deste povo. Meu Deus, esse povo, ó Deus, que muitas das vezes tem voltado as costas para ti, Senhor. Ó Deus, muitas das vezes o povo se sente, Senhor, em angústia, em aperto, e eles querem olhar para trás e esquecer, ó Deus, daquilo que o Senhor já fez. Pai, o nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, para que nós não venhamos retornar para o Egito, mas que nós possamos, ó Deus, estar com a nossa mente, ó Senhor, com o nosso coração voltado para ti, para a nova Canaã. Pai bendito, em nome de Jesus, eu te apresento todas as famílias, Senhor, desta nação, e peço a ti, Senhor, teus cuidados sobre a vida de cada um deles. Pai, em nome de Jesus, abençoa os nossos filhos, ó Deus, essas crianças, jovens e adolescentes, livres de todo mal, Senhor. Pai, guarda a entrada, guarda a saída, Pai, em nome de Jesus. Senhor, mesmo diante desta crise, Senhor, peço a ti, Senhor. Meu Deus, abençoa poderosamente a vida dos trabalhadores, Senhor, trabalhadores da saúde, Pai, em nome de Jesus, aqueles, ó Senhor, que têm, Senhor, se esforçado para trabalhar, Pai amado, para trazer o alimento para a sua casa. Pai bendito, em nome de Jesus, nós te clamamos, Senhor, nessa noite, porque em ti confiamos. Meu Deus, em nome de Jesus, uma vez mais eu te peço que todos nós, Senhor, possamos ter uma semana de bênção, uma semana de vitória. É o que eu te peço e já te agradeço em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém? Forte abraço, meus irmãos.